no capítulo 5 do livro de 2 Reis, nos traz a história de Naamã, nos traz a história de um homem que era grande na sua época, no período em que viveu, no reinado em que fazia parte. E esta história é bastante conhecida por muitos, especialmente pela igreja, porque desde criança se ouve a história de Naamã, desde as classes infantis até os cultos de ensino, nós ouvimos falar de Naamã. Mas Deus colocou no meu coração a inspiração para pregar neste texto, acerca deste homem, acerca desta menina que foi levada como escrava para a casa de Naamã. A palavra de Deus nos mostra que Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. No contexto histórico desta passagem, vamos entender que a Síria era um país a nordeste de Israel. A Síria ficava a nordeste de Israel, e a Síria e Israel viviam períodos, ora de paz, ora de guerras, ora de paz, ora de lutas. Israel e Síria viviam se degladiando, e numa desses momentos em que os sírios degladiavam contra Israel, levou consigo uma menina como escrava, como presa, para viver num país diferente que não era Israel. Os sírios, eles costumavam, sempre que venciam as suas guerras, tanto quanto outros povos, levar consigo despojos e levar também escravos, mulheres e meninos. E nesta batalha, numa dessas batalhas, o exército da Síria, que era um exército forte, que era um exército grande e que era um exército vencedor. Quando o exército da Síria saía ao encontro de uma determinada nação, todos sabiam a sua fama, e no meio deste exército, ou à frente deste exército, estava Naamã. A Bíblia vai dizer que ele era chefe, era uma posição de alto escalão no reinado da Síria. Aquele homem estava abaixo apenas do rei. Aquele homem, depois do rei, ele comandava aquela nação. E a Bíblia vai dizer que, fazer questão de destacar que ele era um grande homem diante do seu Senhor, ou seja, diante do rei, e de muito respeito. Naamã tinha fama, Naamã tinha autoridade, Naamã era respeitado no seu ambiente, que era o exército. Naamã era respeitado em toda a nação da Síria, e Naamã também era respeitado pelos povos estranhos, porque os povos temiam o exército da Síria. E quando o exército temia outro exército, geralmente acontecia do rei fazer algumas alianças para que aquele exército não se voltasse contra ele. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem de muito respeito. Era um homem honrado, era um homem respeitado. E a Bíblia diz que pelo Senhor, Deus deu livramento aos sírios. E a Bíblia vai dizer que este varão era um varão valoroso. Naamã era um homem valoroso. Mas vem uma vírgula, e depois da vírgula vem um porém, e depois do porém vem a palavra leproso. Era um homem de fama, era um homem conhecido, era um homem que adquiriu uma grande posição, porém era leproso. Este homem Naamã, aqui descrito nesta passagem do capítulo 5 de 2 Reis, como todo no Antigo Testamento, tudo prefigura o Novo Testamento, eu quero fazer uma comparação dentro desta história com o Evangelho, dentro desta história com o Novo Testamento. Vamos então colocar Naamã como prefigura de todos os homens, de todos os seres humanos. Naamã, ele era um grande homem,
Todo ser humano pode alcançar posições, todo ser humano pode alcançar grandes destaques, grande status em uma determinada esfera, em uma determinada esfera da sua vida. E assim foi com Naamã. Mas todo homem natural, todo homem, ser humano, ele tem poréns na sua história. Por mais que ele seja reconhecido, por mais que ele seja respeitado, por maiores que sejam os escalões que ele venha chegar, existe poréns na sua história. E na história deste homem Naamã, que era tão respeitado, que era tão poderoso, existia um porém. E o porém na vida de Naamã é que ele era leproso. Este homem, ele tinha tudo que qualquer homem poderia almejar. Ele tinha fama, certamente ele tinha riquezas, certamente ele era um homem que vivia rodeado de muitas pessoas ao seu serviço. Ele tinha tudo que um homem poderia desejar. E a palavra de Deus nos mostra, também no Novo Testamento, acerca do homem. Jesus falando no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, ele vai dizer: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O homem pode até ganhar o mundo, pode até ganhar fama, pode até ganhar status, ganhar posições, mas que adiantaria o homem ganhar o mundo, ganhar todas as coisas que o mundo oferece, ganhar a fama e a posição, e não ter a salvação da sua alma? A palavra nos mostra, Jesus sempre vai destacar acerca dessa questão de que o homem conseguir alcançar grandes coisas nesta vida, mas ser pobre para com Deus. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, versículo 20 e 21, ele vai dizer: mas Deus lhe disse, falando acerca de um homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O homem pode adquirir muitas riquezas, o homem pode adquirir grandes posições, mas se esse homem não adquirir riquezas para com Deus, ele é pobre, ele é cego, ele está nu, ele é miserável, como Deus disse à igreja de Laodiceia. Eu não sei em que situação você se encontra ao ouvir agora esta palavra, mas a palavra de Deus fala ao seu coração acerca deste homem, que ele tinha grandes fazendas. Este homem fez grandes celeiros para guardar tudo aquilo que ele possuía, e ele disse para a sua alma: agora você pode descansar, porque você conseguiu tudo, você tem tudo. E aí veio Deus e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Tu pode até juntar muitas coisas nesta vida, tu pode até ter pessoas ao teu serviço, tu pode até ter bens materiais, tu pode até ter fama. Naamã, ele tinha fama, mas existia um porém. Na tua vida também existem poréns. Como está o teu tesouro para com Deus? Como estão as riquezas para a tua alma ser salva? Pois que adiantaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E muitas vezes nesse complexo, ao observar essa situação em que muitos ímpios prosperam, às vezes alguém que serve a Deus, às vezes até você que está me ouvindo, que serve ao Senhor, começa a se indagar e não consegue entender a sua situação ao olhar e se comparar com os ímpios. E aqui está, Salmo 73, no verso 2 e 3, o salmista Asaf, ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas ele também vai dizer no versículo 16 que quando ele pensou nisso, seu espírito ficou muito perturbado.
Mas ao entrar no templo, ao entrar na casa do Senhor, você nesta manhã, ao entrar nesta live, você começa a entender que o fim, ainda que muitas pessoas nesta vida adquiram riquezas, ainda que muitas pessoas nesta vida tenham famas e posições, o melhor é ter riquezas para com Deus, o melhor é alcançar posição com Deus, para que Deus venha lhe reconhecer, e naquele dia o Senhor diga: vinde a mim, servo bom e fiel, entrai no reino que vos está preparado. Aleluia, glória a Deus. Então Naamã era este homem, porém era leproso. E a lepra, ela é figura do pecado. Naamã, ele é a figura de todo ser humano, de todo homem. A lepra é a figura do pecado. A lepra era uma doença contagiosa. Alguns estudiosos vão dizer que talvez Naamã estava no início dessa enfermidade. Outros vão dizer que Naamã ele escondia para que as pessoas não soubessem, porque talvez se soubessem, certamente o tirariam da sua posição. Se soubessem da lepra de Naamã, ele não mais poderia estar no meio do povo, seria rejeitado, seria humilhado, porque ninguém ia querer pegar a mesma doença de Naamã. E alguns estudiosos vão dizer que ele escondia. Outros vão dizer que a lepra estava no início, por isso não estava ainda aparente aos olhos das pessoas. E Naamã sabia deste problema. E Naamã sabia que existia este porém. Por maior fama que ele tivesse, ele sabia: porém, sou leproso. E a lepra como doença contagiosa. A lepra não tinha cura na época de Naamã. Nem na Síria, nem em outros povos, não existiam médicos, não existiam remédios, não existia quem pudesse curar a lepra de Naamã. E Naamã sabia da sua situação. Ele escondia dos homens, mas sabia dentro de si, no fundo. Ao chegar em casa, sua esposa sabia que ele era um homem leproso, que lá fora ele era respeitado, mas que por dentro ele era um homem magoado, que lá fora ele se achava o grande, mas que dentro do seu lar ele enxergava o seu problema, que era a lepra, representa o pecado. Quantos vivem na vida e passam por ela, adquirindo grandes posições, mas sabem no fundo que o seu problema é o pecado, que tem um problema que precisa ser resolvido, que noites na balada não resolve, que noites com amigos no bar não resolve, que noites e grandes eventos não vão resolver o vazio da sua alma, para retirar esta lepra, para retirar este problema que você sabe, porém você esconde. Finge que não sabe, finge que não existe. Mas a Bíblia vai dizer: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a onde há festa. Justamente porque numa casa onde há luto, você vai refletir sobre a vida e o que você tem feito dela. O que você tem feito da sua vida. Quem sabe você é muito conhecido, cheio de muitos amigos, entre aspas, mas que não sabem do seu pecado, mas que não sabem daquilo que ele aflige, do vazio que tem a sua alma. E Naamã, ele vivia este complexo. Naamã, ele vivia nesta situação. No lado de fora ele era muito respeitado, ele era muito honrado, mas ao chegar em casa ele sabia do seu problema. Glória a Deus. E quando Naamã, ele chegava no seu lar, a sua esposa conhecia aquela situação. A sua esposa, quem sabe, talvez já não dormisse mais na mesma cama que Naamã, por saber do seu problema. Quem sabe Naamã, ao chegar em casa, ele se sentia infeliz e se sentia inferior aos outros homens,
Por mais que fora ele fosse chefe do exército do rei da Síria, dentro de casa, Naamã reconhecia a sua lepra, que era o seu maior problema. O maior problema do homem não são as dívidas. O maior problema do homem não são problemas conjugais. O maior problema do homem é o pecado. Este é o maior problema porque é difícil reconhecer que temos pecados. Este é o maior problema porque é difícil reconhecer que precisamos da solução para o pecado. Glória a Deus. E Naamã, ele tinha este problema. Mas a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Glória a Deus. E então, estava na casa de Naamã uma menina, que foi levada como escrava. A menina tinha tudo para ser infeliz. A menina tinha tudo, glória a Deus, para não fazer uma boa ação com Naamã. Ele havia retirado aquela menina dos seus pais. Ele havia retirado aquela menina da sua terra natal e havia levado como escrava. Ela não tinha mais infância, ela não tinha mais adolescência, pois era nessa faixa etária. Glória a Deus. Ela agora era uma escrava. Mas na casa de Naamã, ao ver a situação daquele homem, quem sabe muitas vezes deprimido no canto da casa, aquela menina decidiu abrir a boca. Aquela menina, ela prefigura o Evangelho. A menina na casa de Naamã prefigura o Evangelho. Porque quando ela chega na casa de Naamã e ela vê o problema, ela vai dar a esperança, ela vai apontar a solução. O Evangelho, ao entrar na nossa vida, ao entrar na nossa casa, ele vai nos mostrar a esperança e ele vai apontar a solução. O Evangelho traz consigo a esperança. Glória a Deus. Quando aquela menina estava na casa de Naamã, ela trouxe esperança, porque a lepra não tinha cura, mas aquela menina fez surgir uma esperança no coração de Naamã. Aquela menina fez surgir uma esperança no coração daquele chefe do exército da Síria, que não tinha mais esperança, que não sabia como resolver, que sabia que se o problema se agravasse, ele iria perder tudo que construiu. Mas aquela menina chegou na casa de Naamã, não apenas como escrava, mas chegou para fazer a diferença. Chegou ali com a mensagem de esperança, apontou a solução para o problema do seu chefe, Naamã. Glória a Deus. A menina tinha a esperança que Naamã não conseguiu em ninguém. A menina tinha a esperança que nada pôde, nem ninguém pôde dar a Naamã. Ele levou para sua casa uma escrava, mas na verdade estava chegando lá a esperança para o seu problema. Aleluia. Quando ele levou aquela criança, quando ele levou aquela adolescente para a sua casa, ele levou a esperança. E a menina conseguiu despertar naquela casa a fé de que a lepra seria curada. Em uma época em que a lepra não tinha cura, que não tinha solução, a menina despertou uma fé naquele homem. A menina despertou uma fé naquela mulher. O Evangelho é assim. A glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10, vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aquela menina despertou a fé naquela casa. Veja, ele era um homem respeitado, era o chefe do exército da Síria. Ele deu ouvidos àquela menina. A sua esposa deu crédito à voz daquela menina, à palavra daquela menina. Podemos supor então que Naamã era desesperado pela solução do seu problema, de sorte que quando a menina disse: tenho a esperança, ele logo creu e foi despertado nele a fé de que seria curado. Glória a Deus. O Evangelho, ao entrar na vida de alguém, ele traz a esperança. Talvez você esteja sem esperança para o seu problema, mas nesta manhã eu te apresento o Evangelho do Senhor. Ele é esperança para o perdido.
Ele é a solução para todos os problemas. Você não vai conseguir resolver em qualquer outro lugar, senão em Deus, o problema do pecado, o problema da libertação que você precisa. Deus pode libertar. E aquela menina disse: olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel, ele então o restauraria da sua lepra. Apontou para o profeta. O profeta é a figura de Deus. Dentro do Evangelho, o Evangelho nos aponta a solução em Deus. A menina apontou a solução para Naamã no profeta. O profeta é a figura de Deus. Quando a menina fala para Naamã: vai buscar a solução no profeta, porque ele vai restaurar você da sua lepra. Aí Naamã, ainda sem compreender o Evangelho, Naamã vai até o rei. O rei não entendia de Evangelho. Ele disse: eu vou fazer uma carta e vou enviar para o rei de Israel. Quando o rei envia a carta, Naamã leva e chega diante do rei de Israel. O rei de Israel vai rasgar as suas vestes. E ele vai entender que aquele rei da Síria estava buscando ocasião para uma guerra, porque ele não tinha solução para o problema de Naamã. Mas a menina não apontou a solução no rei de Israel. Nos povos pagãos era comum os profetas comerem na mesa dos reis. Era comum no povo pagão os profetas fazer o que o rei ordenava. Mas no povo de Deus, o rei dava ouvido ao profeta. Glória a Deus. O rei da Síria não entendia e não compreendia o Evangelho. Ele disse: olha, você vai buscar a posição, você vai buscar a solução é no homem de grande posição daquela nação, no rei de Israel. E ao chegar ali, o rei de Israel desespera. Mas o profeta, glória a Deus, que tinha a solução, ele disse: olha, manda este homem vir até a mim. Por quê? Porque ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Ele saberá quem é o Deus de Israel. É o Deus que pode trazer a solução para este problema. A solução que o rei não podia dar. O profeta disse: manda ele vir até a mim. Talvez para o seu problema, homens de grandes posições não podem dar a solução. Talvez você já recorreu, quem sabe, a vereadores. Quem sabe você já recorreu até a prefeitos e ninguém conseguiu resolver a tua causa. Corre para Deus, busca a solução para onde o Evangelho está apontando. O Evangelho aponta a solução em Deus para todos os problemas. Você precisa de Deus para resolver este problema. Glória a Deus. Ele foi buscar no rei, e o rei significa outras coisas ou outros lugares, porque ele foi buscar a solução em outras coisas, em outros lugares. Ele foi buscar no rei o que só conseguiria com o profeta. Não busque em outros lugares o que você só vai encontrar em Deus. Não busque em outras pessoas o que somente Deus pode fazer por você. Esta é a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Quando Naamã então vai até o profeta, glória a Deus, a Bíblia vai mostrar que ele vai, e ao chegar na porta do profeta, o profeta não sai para lhe atender. Mas não foi o profeta que disse: manda ele vir até a mim. Porque então o profeta não saiu? Como eu disse, o profeta é a figura de Deus. Quando Naamã chega ali pensando que o profeta ia sair, o profeta não sai. O profeta manda uma mensagem e diz: olha, diga a ele que vá ao rio Jordão, mergulhe 7 vezes e ficará curado. Glória a Deus. E Naamã fica indignado, porque ele era um homem respeitado em todas as nações onde ele chegava. Todos lhe reverenciavam. Ao chegar na casa do profeta em Israel, o profeta nem sequer saiu. Glória a Deus. É assim que Deus faz quando Deus quer tratar o nosso ego. Quando Deus quer tratar, glória a Deus, o nosso eu, Ele usa o homem de Deus, nem nos recebe. Aí você fica sem entender: mas eu fui falar com o presbítero Marcos Paulo, ele nem me deu valor. Deus está tratando o seu ego.
Aí eu fui falar com o pastor Arnob, ele nem me deu valor. Deus está tratando alguma coisa em você. Assim foi com Naamã. Ele foi falar com o homem de Deus disse: dá lá uma mensagem para ele, eu não vou atender. Ele é chefe do exército da Síria. Aqui ele precisa de solução. Ele precisa resolver este problema. E o profeta não poderia mesmo atender Naamã, porque ele sabia que o problema de Naamã era a lepra. E o judeu jamais poderia chegar próximo do leproso. Deus jamais vai chegar a ter contato com o pecado, porque a lepra representa o pecado, o profeta representa Deus. Por isso o profeta não saiu para atender. E a Bíblia vai dizer no profeta Isaías que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Quando ele chegou lá, o profeta não pôde atendê-lo. E ele se indignou, ele não entendeu a princípio, se revoltou. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi convencido. Alguém disse para ele: olha, se você tivesse de fazer coisa mais difícil, você não faria? É apenas mergulhar. É apenas ir ao Rio Jordão. E ele foi convencido. Glória a Deus. Quando Deus trata o nosso ego, Deus usa até pessoas para nos convencer. O Espírito Santo, ele vai trabalhando e vai usando pessoas, nos dando palavra, e a gente vai sendo trabalhado. Para quê? Porque o Evangelho diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ninguém herdará o reino de Deus com altivez, com orgulho, com soberba. É preciso se humilhar, ser humilde de espírito, para poder alcançar o reino de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho para Naamã, na figura da menina, indicou a solução no profeta. O profeta não o recebeu, porque ele estava leproso, e a lepra representava o pecado. Glória a Deus. Mas ele foi convencido, e ele foi ao Jordão. E o Jordão eu quero colocar aqui como figura de Cristo no Evangelho. Ninguém vai a Deus senão por meio de Jesus. Sem antes passar por Cristo, ninguém terá acesso a Deus. Primeiro ele teve que ir ao Jordão, e Jordão significa descer. Quando Deus quer tratar o nosso ego, quando diante dos homens nós somos grandes, e diante de Deus nós precisamos descer, Deus nos orienta a passar no Jordão. Deus nos orienta a passar por Cristo, por Jesus, a descer. E eu me lembro quando em Atos, no capítulo 8, Filipe, enviado pelo Espírito de Deus, vai para um caminho deserto, e ali ele vê um homem que era também conhecido no reinado, e ele estava passando ali numa carruagem, lendo Isaías. E Deus manda então Filipe se aproximar. Quando ele se aproxima, o homem diz, ele diz: entendes tu que lês? E aquele etíope vai dizer: como poderia entender, se não há quem me explique? E ele sobe na carruagem daquele homem e começa a explicar o Evangelho. Abrindo a boca, começa a explicar a Escritura, anunciando a quem? A Jesus. Anunciando a Jesus, porque ninguém vai a Deus senão por Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Glória a Deus. Quando o Evangelho é explanado, quando a mensagem é pregada, o homem tem desejo de transformação de vida, e tem desejo de ser publicamente testemunha de que Cristo o lavou. Glória a Deus. E ele disse: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas para poder ser batizado, para poder ser mergulhado, ele disse: e mandou parar o carro, e desceram. Quando o profeta mandou dizer a Naamã: vai até o Jordão. Jordão significa lugar de descer, ou lugar onde se desce,
é porque Naamã precisava descer. Antes de ir a Deus, Naamã precisava chegar-se a Cristo, a Jesus, porque Jesus fala acerca do sangue, o sangue que nos lava. Ele precisava se lavar no Jordão para ser purificado. Nós só somos purificados do pecado por meio do sangue de Cristo Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Evangelho nos mostra claramente esta verdade. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus para se chegar a Deus, para ser recebido por Deus. Glória a Deus. E quando descemos no Jordão, quando descemos em Cristo, que é o nosso Jordão hoje, nós somos purificados. E ao sermos purificados, se fará em nós, se faz em nós, rios de águas vivas dentro do nosso interior, fluindo. Foi quando Jesus encontrou com a mulher samaritana. E naquela conversa Jesus respondeu a ela e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se Naamã soubesse o segredo que estava em ir até o rio Jordão e descer 7 vezes, ele não teria murmurado, ele não teria questionado. Mas graças a Deus, porque ele ficou convencido. E ele foi. E ele foi até o rio Jordão para ser lavado, para ser purificado da sua lepra. Mergulhou uma vez, não viu diferença. Mergulhou 2 vezes, não viu nada. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E ele disse: cadê a solução? Mas a ordem foi mergulhar 7 vezes. Glória a Deus. Para você, meu amigo, minha amiga, que muitas vezes diz: não, mas eu não estou preparado para aceitar Jesus. Não, eu não estou pronto para ser crente. Não, eu preciso deixar isso, deixar aquilo. Eu quero lhe dizer que não é de uma vez que você vai deixar tudo. O Senhor vai começar trabalhando na sua vida. Glória a Deus. E vai começar te libertando. E vai começar transformando, vai começar mudando. Você vai mergulhar uma vez, não vai ver. Você vai mergulhar 2 vezes. Você vai mergulhar até 6 vezes. Mas quando você mergulhar a 7ª vez, o Senhor vai ter te purificado. Glória a Deus. Aleluia. E quando Ele fala acerca desta água viva para com aquela mulher, Jesus vai dizer que qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Fluirão dentro rios de águas vivas. Quando Naamã foi ao Jordão e mergulhou pela 7ª vez, ele saiu limpo, ele saiu curado. E Naamã então pôde entender que não havia outro Deus, que não há outro Deus que possa fazer, que não há outro Deus que possa resolver o problema da lepra. Somente o Deus de Israel, somente o Deus verdadeiro pôde curar Naamã. E Naamã entendeu que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Você precisa entender por meio da palavra de Deus, e que o Espírito Santo esteja abrindo a sua mente nesta hora, para entender que só em Deus terá solução para a sua vida de pecados. Mas você já está cansado, está oprimido por esta vida que você deseja largar. São os vícios que você não consegue se libertar. Esta lepra só será curada em Deus. Esta lepra só terá solução em Deus. Você pode, quem sabe, como Naamã, procurar em homens de grande posição. Você pode, quem sabe, procurar em outros lugares, mas só vai encontrar solução em Deus. A libertação, a paz para a alma, porque Jesus disse: a minha paz eu dou e não dou como o mundo dá. Glória a Deus. A paz que o Senhor dá é uma paz que excede todo entendimento. Quem sabe você já está cansado de viver em aflições. Quem sabe você já está cansado de viver sem paz na sua alma. E a paz que falo é uma paz que independe das situações. O Senhor tem essa paz para te dar. Em Deus você vai encontrar a cura para a lepra, que é o pecado.
Depois que Naamã sai do rio Jordão, Naamã ele vai até o profeta, que prefigura Deus, para agradecer. E agora sim, o profeta recebe Naamã. Agora sim, tendo passado por Jesus, tendo ido até aquele que poderia purificar da sua lepra, ele pôde ter acesso direto com Deus. Glória a Deus. E quando ele chega diante do profeta para agradecer, Naamã ainda estava um pouco equivocado. Coisa de novo convertido, às vezes ainda não compreende algumas coisas do evangelho. E quando ele vai até o profeta para agradecer, ele pensou que poderia pagar por seu milagre. Ele disse: olha, eu tenho aqui muitas coisas, muitos presentes, eu quero pagar por isso que o Senhor fez por mim, por essa dica, por esta palavra de ter dito, vai até o Jordão, e agora minha pele está como a pele de uma criança, eu quero pagar. Ninguém paga nada a Deus. Ninguém paga o milagre da regeneração. Aleluia. Ninguém paga o milagre da purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e não é necessário pagar, porque a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o profeta rejeita os presentes. Ele rejeita o presente porque ele sabia que Naamã não havia entendido que aquele milagre não se pagava com presentes, que aquele milagre foi de graça. Glória a Deus. A salvação é oferecida gratuitamente aos homens, e muitas vezes as pessoas rejeitam a oportunidade para se salvar. Muitas vezes as pessoas rejeitam o perdão de Deus para as suas vidas, mas o Senhor perdoa, mas o Senhor oferece perdão, e este perdão é pela graça. Graça é um favor que nós não merecíamos, que nós nem sequer merecemos, mas Deus ele nos dá, por amor, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Observe como está aqui de forma simbólica o Evangelho. Observe como está aqui de forma simbólica as palavras do Novo Testamento. Naamã não conseguiu compreender, pensou que poderia comprar, mas a palavra de Deus nos diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. O que não vem de nós é dom de Deus, é presente que Deus dá. Nesta manhã o Senhor quer presentear a sua vida com salvação. Nesta manhã o Senhor quer presentear a sua vida com libertação, com purificação, com a regeneração da sua alma. Receba de Deus este presente. A salvação não pode ser comprada com presentes. A salvação não pode ser comprada com obras. Talvez você diga: eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tantas obras sociais, eu ajudo os pobres, os carentes, eu ajudo uma família que passa por necessidade. Isso não vai te trazer salvação. Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Se o profeta aceitasse o presente de Naamã, Naamã iria dizer: eu já recompensei o profeta. Iria entender como pago, como estamos quites. Ele fez por mim e eu fiz por ele. O profeta disse: não aceite os seus presentes, porque a salvação, porque este milagre da regeneração se dá de graça, é por meio da fé, e isso não vem de vós. Então, quando o profeta rejeita, Naamã entende o real valor do seu milagre, que não era ouro, que não era prata, mas era o sangue de Jesus, mas era a lavagem por meio do Rio Jordão que ele passou, e foi algo que Deus lhe deu gratuitamente. Ele reconhece a Deus e deseja servi-lo e somente o adorá-lo. Quando ele diz: olha, então me dá um pouco de terra, eu quero levar para lá, e só adorarei ao Deus de Israel. Pede perdão ao profeta, porque de acordo com o seu ofício teria que entrar na casa do Deus da Síria, mas no seu coração já estava o Deus de Israel. Ele já não mais adoraria o Deus da Síria.
ele adoraria o Deus de Israel, porque ele reconheceu o real valor do seu milagre. Reconheça nesta manhã o real valor do perdão de Deus, o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, e digite: eu aceito. Comece a digitar aí no chat: eu aceito a Jesus, eu quero aceitar este perdão, este milagre da regeneração, que vai purificar a minha vida, que vai me libertar dos vícios e vai me deixar diante de Deus puro, para poder ser aceito por Ele na sua presença. Naamã só foi recebido pelo profeta depois que passou pelo Rio Jordão. Você precisa entregar a sua vida a Cristo para ser recebido por Deus. A morte não fará você ser recebido por Deus. Ah, mas quando morre Deus coloca num bom lugar. Não, senhor, não, senhora. É necessário escolher agora, enquanto tem vida, enquanto há vida, há esperança. O Evangelho traz essa esperança. Você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo a esperança. O Evangelho está te apontando a solução em Deus. Não rejeite. Não rejeite a Deus. Não rejeite o seu amor. Não rejeite o seu perdão. Aceite a Jesus. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Aceite a Jesus para ser liberto. Aceite a Jesus para ter perdão. Glória a Deus. Você pode aí digitar: eu aceito. Você pode colocar que deseja voltar para Cristo. Quem sabe você é afastado, conhece esta palavra, mas está distante de Deus. Você precisa se libertar desta lepra, que é o pecado. Nós precisamos buscar em Deus a libertação. Nós precisamos buscar em Deus a nossa salvação, a nossa regeneração. Por isso nós estamos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus para você, para que você venha aceitar a Cristo, para que você venha entender que em Deus está a solução para o seu problema. Aleluia. Irmãos, aqueles que aqui estão no chat, divulguem o link.